pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu te dou graças nessa manhã, Pai, pela oportunidade que o Senhor me concedeu, Senhor, de chegar até aqui, Pai, e trazer uma palavra para o coração do teu povo, Senhor. E assim como o seu Espírito falou comigo, Pai, eu te peço, Pai, na mesma proporção, Senhor, que o Senhor vá ao encontro do coração dos teus filhos nesta manhã e fale com eles, Espírito Santo. Pai, eu sempre sou dependente de Ti em todas as maneiras, em todas as formas e em todos os tempos, Pai. E se eu cheguei até aqui é porque o Senhor me concedeu a oportunidade. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, não nos deixa sair daqui sem ser tocado pela Tua palavra, sem ser edificado pela Tua palavra, sem ser, Pai, confrontado com a Tua palavra, Senhor, para que nós saímos daqui edificados, querendo crescer e amadurecer na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo pela oportunidade. Fala conosco. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, essa palavra é extremamente difícil de se pregar. Eu estava estudando a respeito de Daniel, eu já li o livro de Daniel acho que umas 4 ou 5 vezes, e o contexto do livro de Daniel é muito difícil. O livro de Daniel ele é dividido em 2 partes, uma parte é história e a outra parte é profecia. Por isso que é um livro difícil de se pregar, porque se os teólogos que estudam, não conseguem ter uma interpretação daquilo com exatidão, muito mais difícil vai ser eu, que não sou teólogo, que não estudo a fio as escrituras como deveria. Então, se eu falar alguma coisa aqui que não tem contingência, por favor, me perdoe. Mas o que eu quero falar aqui é sobre um jovem, uma pessoa que foi criada dentro de um costume, dentro de uma cultura, dentro de uma religião, dentro de uma posição social agradável, que simplesmente, chegando um determinado tempo, ele foi arrancado daquele lugar e transferido para outro lugar. Todos nós sabemos, principalmente nós que somos imigrantes, quando nós vamos sair de um lugar para o outro, nós pesquisamos a respeito daquela nação, nós pesquisamos a respeito daquele povo, nós pesquisamos sobre a cultura, sobre a fé, sobre a comida, maneira de trabalho, como nós vamos chegar naquele lugar e vamos nos adaptar. Agora imagina você foi criado dentro de Portugal, com toda a sua estrutura familiar, com os pais condigentes, com aquele dever que deve ter, tendo cuidado, tendo a precaução, tendo o zelo pela sua vida, te ensinando os caminhos do Senhor, servindo ao único Deus, e de repente a sua cidade ela é sitiada, de repente um rei toma a sua cidade e ele te arrasta para fora da tua cidade e não te leva apenas para uma cidade melhor, mais bonita, não, mas ele te leva para um lugar que era considerado o centro do mundo, que era a Babilônia. Babilônia não era apenas uma cidade, mas era um império em todo, e a Bíblia vai falar de Babilônia desde Gênesis até Apocalipse, porque Babilônia não é apenas uma cidade, não é apenas um reino, mas é um espírito maligno também, que vem cortando os séculos, porque quando nós falamos de Babilônia, nós falamos de prostituição, nós falamos de avareza, nós falamos de um espírito que leva todo mundo a ir contra o Deus verdadeiro, o Deus unigênito. Todo mundo que morava na cidade de Babilônia não tinha um Deus verdadeiro, tinha uma pedra, uma estátua, alguém que não falava, alguém que não ouvia, mas simplesmente se deixavam levar, porque a beleza, a glória, a majestade daquele lugar envolvia todo mundo que entrava naquela cidade. A Bíblia começa a falar de Babilônia quando constroem a Torre de Babel, lá no livro de Gênesis. A Bíblia fala que
Um homem subiu o desejo no seu coração de construir uma torre para falar, para poder se unir os povos, para se unir as línguas, para que todos se unissem. E à medida que eles começam a construir aquela torre, eles vão percebendo que eles não dependem mais de um Deus, mas eles dependem simplesmente de estarem juntos. A Bíblia vai dizer que Deus olha para aquela torre, permite que eles comecem a construir aquela torre. E no meio da construção daquela torre, Deus simplesmente divide aquele povo. Deus começa a ver que ali o espírito de Babilônia está começando a reinar. Babel também vem de Babilônia, por isso que tem essa alegoria. Mas o que eu quero falar aqui nessa noite, não é simplesmente nessa manhã, desculpa, irmãos. Não é simplesmente de um império. Eu quero falar de uma pessoa que venceu o império. Eu quero falar de Daniel. Daniel foi arrastado, levado para a Babilônia, tirado da sua cidade, da sua família, dos seus pais. A Bíblia vai relatar que quando Nabucodonosor chegou na cidade de Judá, em Jerusalém, matou toda a sua família, matou todos os seus amigos, e ele escolheu apenas os jovens que eram nobres, que eram treinados para serem príncipes, que eram ricos, vamos dizer assim, porque o rei precisava de pessoas que tivessem uma formação intelectual, precisava de pessoas que tivessem uma formação, vamos dizer, teológica, que estudasse sobre todas as coisas, todas as ciências. E dentre desses jovens que foram levados para a Babilônia, foi levado Daniel, Misael, Ananias e Misael. E o que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo, eles chegaram em Babilônia. Eu fui estudar e mais ou menos para chegar de Judá até a Babilônia demoraria para ir uns 3 meses, porque não ia apenas uma pessoa, mas ia uma caravana de escravos. E dentro desse tempo eu fiquei imaginando a história de Daniel, eu fiquei me colocando no lugar dele. Porque se a gente que vai migrar de um lugar para o outro, a gente pesquisa tudo aquilo que nós vamos fazer quando chegar lá. Imagina você ser arrancado daquele lugar e como vai ser a sua vida a partir de então. Você não tem condições de olhar para trás, porque a sua condição não é mais de um filho amado, você está na condição de um escravo que está sendo arrancado da sua terra. Você não tem mais um horizonte, você não tem mais um plano para a sua vida, porque agora não é você que escolhe, é alguém que vai escolher para você. Você não tem mais uma expectativa de vida, porque você não sabe o que vai acontecer quando você chegar nessa nova terra. E eu fiquei pensando, imaginando como seria essa trajetória. Você com certeza estaria no meio de outros escravos, sendo levado, arrastado, e eu fiquei em crise pensando naquilo ali, como é que alguém consegue manter a sua idoneidade, a sua cabeça sã, o seu coração puro, vivendo uma situação dessa. E a Bíblia fala que, nesse capítulo que nós lemos, que Daniel ele chega em Babilônia, e quando chega em Babilônia, o rei pede para que o eunuco, o chefe dos eunucos, separem homens para que eles servissem ao rei. E Daniel era um príncipe, era alguém que era ensinado, que tinha conhecimento, que tinha sabedoria, e ele foi selecionado, ele e mais 3 amigos. Com certeza não foram só eles, foram muitos mais, mas esses se destacaram. E a Bíblia vai dizer que na primeira oportunidade que Daniel tem de falar, a primeira coisa que ele fala é: eu não quero me contaminar com as iguarias do rei. Aqui nós estamos falando de um jovem de mais ou menos 17, 18 anos. Nós estamos falando de um homem que tem uma estrutura familiar, que tem uma personalidade formada, mas nós estamos falando de um jovem que foi influenciado pelos seus pais, foi influenciado pela sua geração. Eu anotei algumas coisas aqui, mas eu já esqueci tudo que eu anotei, mas eu quero compartilhar algumas coisas aqui. Eu tenho procurado falar um pouco sobre paternidade, que é algo que eu tenho vivido muito. É algo que tem mudado o meu coração, minha maneira de pensar, minha maneira de agir e o meu comportamento como homem. E de umas coisas que eu tenho anotado é aquilo que o pai ele tem que dar referência para o seu filho. E uma coisa que tem batido dentro de mim, são coisas que eu não tive, e porque eu não tive, eu falei, o meu filho vai ter. Eu quero ser o pai que eu gostaria de ter para o meu filho. Como eu não tive uma proteção, como eu não tive uma direção e como eu não tive limites, são essas características que eu quero passar para o meu filho.
E Daniel, se a gente for analisar, ele era um cara que tinha direção, pastor. Ele é um cara que tinha limites, e ele é um cara que viveu a proteção dos seus pais. Ele tinha uma direção, ele tinha uma fé alicerçada no Deus de Israel. E se a gente olhar para a história dele, a gente vai ver que a primeira coisa que ele teve, que ele falou, quando ele teve a oportunidade diante do rei, ele disse: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ou seja, ele já está mostrando da convicção que ele tem dentro dele, porque quando ele era criança, ele foi direcionado pelos seus pais. Todo jovem judeu, quando começa a ter uma maturidade, já a partir dos 3, 4, 5 anos, ele começa a estudar as leis dos judeus. E se você vai ver na lei sagrada, na lei mosaica, que diz assim: não terás outro Deus diante de mim, não comerás alimentos assim, assado, não idolatrarás, não se prostrarás diante de outro Deus. E essas coisas são ensinadas. E quando os pais ensinam isso para os seus filhos, a Bíblia diz que se você ensinar o seu filho no caminho que deve andar, ainda que ele seja adulto, ele não se apartará dele. Daniel foi alguém que absorveu aquilo que o seu pai tinha ensinado. A Bíblia vai dizer que nessa primeira oportunidade, que o rei queria oferecer os manjares para ele, para que eles ficassem saudáveis e assim aprendessem todo o costume e tudo aquilo que o reino dos caldeus teria para oferecer. Talvez você entenda: poxa, mas o que tem de mal na comida do rei? O que tem de mal na comida do rei era que todo o alimento que era servido ao rei, primeiramente era servido na mesa dos deuses dos caldeus. Ou seja, primeiro se oferecia uma parte do alimento para o Deus dos caldeus, depois era servido ao rei. Ou seja, ele estaria comendo do alimento dos ídolos de outra nação. E como não somente era o sacrifício dos deuses, era também um alimento que a lei mosaica também era abominável, o modo que os animais eram sacrificados. Então, ele sabendo disso, ele conhecendo, porque era um homem indouto, a Bíblia fala isso, ele decide não se contaminar com aquele alimento. E ele pede um favor para aquele chefe, ele diz: me dá legumes, me dá outro tipo de comida, porque eu não vou me contaminar com aquilo que o rei está me oferecendo. E uma das coisas interessantes se o espírito de Babilônia reinava naquele lugar, se o espírito de Babilônia reinava sobre eles, com certeza, de alguma forma, o espírito estava se movimentando para poder modificar aquele jovem. Mas a Bíblia diz que eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Eles também decidiram manter a sua identidade, porque a Bíblia diz que também foi mudado o nome daqueles jovens. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. E Beltesazar significa que Bel é o meu defensor. Ou seja, agora quem está guardando Daniel não é mais o Deus de Israel, é o Deus de Bel. E Daniel, vendo aquilo ali, eu começo a imaginar. Imagina um jovem de 18 anos que agora não tem mais expectativa de vida. Agora o que resta para ele é se submeter a uma autoridade, a um governo, a qual ele não gostaria de estar. Agora ele é obrigado a mudar o próprio nome. Mas se você for estudar o livro de Daniel, e é isso que eu acho lindo, todo o livro de Daniel, ele nunca é chamado de Beltesazar. Quando o rei precisa falar com ele, o rei fala assim: chama Daniel, Beltesazar. Primeiro, a identidade dele é fortalecida. E como ele conseguiu isso? Porque ele também decidiu não mudar a sua personalidade. A Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, como de costume era fazer em Jerusalém. Ele buscava os deuses de Israel 3 vezes ao dia, como era de costume, porque ainda que ele tivesse sido transportado de uma geografia para outra, ainda que tivesse mudado o ambiente de vida dele, a sua fé não mudou, as suas características e aquilo que foi implantado dentro dele não mudou. O espírito de Babilônia pode até ter tentado forjar uma nova personalidade, mas Daniel, ele não quis mudar aquilo que Deus colocou na vida dele. Esse livro é difícil de pregar, porque se a gente for continuar lendo, a gente vai ver que Daniel fica 3 anos estudando a cultura. 3 anos estudando astrologia, astronomia, ciências ocultas, misticismo. Ou seja, ele aprende uma nova filosofia de vida, mas em tanto conhecimento, em tanta coisa que veio
a respeito e ao encontro da vida dele, ele ainda continuou o mesmo. Janaílson, por que você está falando tanto desse cara? Por que tem a ver isso com a sua vida, como você diz? Eu falo que eu não prego aquilo que eu não vivo, porque crises de identidade estão sendo geradas em nós. Eu estava ouvindo esses dias um escritor chamado Augusto Cury, que também é psicólogo, e ele estava falando que nós estamos vivendo a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, nós não conseguimos focar em nada que nós estamos fazendo, nós não conseguimos ver um vídeo por mais de 1 minuto, nós não conseguimos assistir um vídeo sem adiantar, nós não conseguimos ouvir um áudio sem adiantar para que ele passe mais rápido. E o que tem a ver com isso? Eu não sei se você percebe, mas você não se comporta como você deveria se comportar. Ao menos eu falo por mim, eu não consigo parar 2 horas para ler a Bíblia, mas eu consigo parar 2 horas para ver um livro, enquanto eu escuto um áudio, enquanto eu escuto a minha esposa falando, enquanto outra coisa está me influenciando. A sua identidade está sendo transformada e você não percebe. A nossa identidade como igreja está sendo moldada e a gente não percebe. Porque quantas coisas nos influenciam hoje. Hoje nós não conseguimos parar para meditar na palavra de Deus e ir de encontro às nossas raízes, aquilo que nos foi ensinado como antigamente. Nós não estou querendo dizer que nós temos que voltar para o passado e fazer aquilo como nós fazíamos antes, mas nós temos que voltar à essência que nós tínhamos antes. Hoje nosso discurso não pode ser para agradar um, para agradar outro. O nosso discurso tem que ser para guardar a nossa fé. A nossa identidade não pode ser uma dentro da igreja, outra fora da igreja, outra no trabalho, outra em casa. Nós temos que ser contínuo. A Bíblia fala que nós precisamos guardar a nossa fé. Porque a nossa fé, ela é todo tempo, querido, ela é colocada de lado, ela é colocada alguma coisa para poder nos parar, para poder nos confrontar. Eu gosto muito de estudar e como no trabalho eu tenho possibilidade de ficar ouvindo, eu coloco sempre alguma coisa para estudar e esses dias eu comecei a estudar a patrística da igreja. Os primeiros pais da igreja, os pais apostólicos, vamos dizer assim, foram o que veio depois dos apóstolos. E você começa a estudar aquilo ali e você vai ver que alguns pais começaram a tomar linhas diferentes daquilo que Jesus tinha falado. E começa a surgir confusões, e um cria uma linha teológica daqui, outro cria uma linha teológica de lá. Identidades entram em conflito, e quando você vai ver, você não sabe mais no que você acredita. Porque aonde está a sua fé? A sua fé está em Cristo ou está na teologia que foi inventada e criada pelos homens? O pastor postou algo interessante ontem, falando sobre solo escritura, não foi, pastor? Solo escrituras, é mais ou menos isso, não é? Somente as escrituras. E eu pensei um pouquinho, porque eu também tinha estudado sobre aquilo durante aquele tempo que eu fico ouvindo. E eu falei, cara, nós temos as escrituras e isso basta. Quando a gente começa a entrar na Bíblia e procurar Jesus Cristo dentro dela, nós não temos outra identidade a não ser a de Cristo. Paulo vai dizer assim, imita-me a mim como eu imitei a Cristo. Os teólogos não estão dizendo isso. Os teólogos não estão dizendo isso, imitem a mim como eu imito a Cristo. Não, eles estão procurando uma explicação. Eles estão procurando um texto, um contexto, uma história, para poder criar uma alegoria, para formalizar uma fé. Mas a fé, querido, ela não é uma coisa que é palpável, não. A gente primeiro crê e depois ela se formaliza na nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, se você por algum motivo tem tido dificuldade de acreditar em algumas coisas que a Bíblia tem falado, comece a olhar para Cristo, esquece a teologia, esquece aquilo que você estava estudando, comece a entrar num ambiente de adoração, de busca a Deus, que Deus vai te mostrar aquilo que você precisa entender para esse tempo. Não deixe a sua identidade ser roubada por aquilo que o mundo está te influenciando. Janaílson, você está desconsiderando a teologia? Não, eu amo estudar, eu gosto de aprender, eu gosto de ver coisas novas, mas não existe uma essência sem ser a do Evangelho de Cristo. Não existe uma maneira de você entender e compreender as revelações divinas se não for tendo um relacionamento com Cristo. Eu sempre costumo dizer que eu nunca fui convertido por uma pregação de um pastor, eu nunca fui convertido por uma pregação bonita, ou me chamou a atenção e por isso aquilo ali eu me converti. Não foi isso que aconteceu comigo. Eu me converti pelo Espírito Santo de Deus.
Foi o Espírito Santo que me visitou no meu quarto, tocou no meu coração e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E é por isso que eu estou até aqui hoje, porque eu já me decepcionei com o homem, eu já me decepcionei com o sermão, eu já me decepcionei com o profeta, mas com o Espírito de Deus eu nunca me decepcionei. Você nunca vai se decepcionar com o Espírito Santo de Deus. Ele vai te pegar nas piores maneiras que você está vivendo e vai te colocar na direção certa. Ah, você não está entendendo o que eu estou falando. Eu estou falando que Daniel, querido, ele podia até estar decepcionado porque os pais dele não conseguiu salvar ele daquela briga, não conseguiu guardar ele daquela batalha. A sua nação não conseguiu proteger ele daquela batalha. Mas o Deus de Israel que ele servia, que ele cria e que ele tinha convicção, estava guardando ele no meio de um império, no meio de uma nação onde a maioria não conhecia o seu Deus. O meu Deus, o Deus de Daniel, estava visitando ele, guardando o seu coração, guardando a sua mente, guardando o seu entendimento e guardando a sua identidade. No meio de uma nação, querido, onde ninguém crê, você pode ser aquele que vai revelar o seu Deus. Eu procurei muita coisa a respeito de Daniel. Uma das coisas mais lindas foi a hora que ele foi chegar diante do rei. E quando ele chegou diante do rei, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor, ele ficou impressionado com a inteligência daqueles 4 jovens. Aqueles 4 jovens não apenas entendiam de ciência, de astrologia, mais do que os magos da sua cidade. A Bíblia vai dizer que eles entendiam 10 vezes mais do que os magos daquela cidade. Eu estou falando de jovens de 20 e 21 anos de idade. Eles tinham mais conhecimento do que idosos, do que pessoas que viveram uma vida de estudo, de conhecimento. Por quê? Porque o espírito de excelência estava sobre ele. Quando nós vamos estudar sobre o Espírito Santo de Deus, querido, porque existe uma teologia que estuda o Espírito Santo. Nós vamos ver que ele é a terceira pessoa da Trindade, nós vamos ver que ele descia sobre profetas, nós vamos ver que ele veio sobre até o próprio Jesus Cristo e enchia o próprio Jesus Cristo com poder, e nós vamos ver que ele não muda, e ele é a única pessoa que vive entre nós nos dias de hoje. A Bíblia vai dizer que Deus está no céu, que Jesus está à sua direita dele, mas vai dizer que o Espírito Santo, ele está na terra, buscando a quem consolar e a quem convencer. Ou seja, o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, ele está aqui nesta manhã. Glória a Deus. E talvez muitas das vezes a gente não acredita, mas quando a gente é provado, igual Daniel foi provado, a gente vê que o Espírito Santo, ele faz a diferença na nossa vida. Porque ele entendia de todas as ciências, ele entendia de todo o conhecimento, não somente entendia, mas entendia 10 vezes mais do que os outros. Mas o nosso Deus, ele é um Deus diferenciado. Quando ele quer se revelar, ele procura uma maneira que ninguém tem solução. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele dá um sonho para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor é um rei, querido, não é um rei qualquer, mas ele é um rei que na época dele, ele dominava praticamente o mundo inteiro. O Império Babilônico era um império que abrangia muitos reinos. E o que ele falava, estava falado, não interessa se estava certo ou se estava errado. E a Bíblia vai dizer que não somente uma vez, mas várias vezes, Nabucodonosor teve o mesmo sonho e ninguém conseguia interpretar. Por quê? Porque Nabucodonosor nem lembrar do sonho conseguia. E ele ficou incomodado com aquele sonho. E se incomodando com aquele sonho, ele queria que os seus magos, as pessoas que estavam à volta dele, interpretassem aquele sonho. Mas não tinha como, se nem ele mesmo lembrava do sonho. Então ele falou, se ninguém me disser o que eu sonhei e não contar a revelação desse sonho, eu vou matar todo mundo. Foi assim que ele decidiu. E a Bíblia diz que ele decretou que quem não revelasse o sonho dele, não dissesse o que ele estava sonhando, ele ia matar todo mundo. Agora imagina você estudou para uma coisa e agora você tem que adivinhar a outra. Só que aquele sonho não era um sonho qualquer, era um sonho que Deus tinha dado. A Bíblia vai dizer que aquele sonho é um sonho profético. Ou seja, Deus estava procurando uma maneira de se revelar no meio de Babilônia. E quem ele vai usar?
Ele vai usar aquele que se manteve íntegro. Ele vai usar aquele que manteve a sua identidade, aquele que não se perdeu, aquele que não se deixou levar por aquilo que o rei tinha determinado. Ele vai usar Daniel mais uma vez. A Bíblia diz que Nabucodonosor fez um decreto para matar todos os sábios daquela região. E o guarda foi buscar Daniel, porque ele ia matar Daniel também. Mas quando chega diante de Daniel, Daniel sem saber por que estava sendo morto, a Bíblia diz que ele falou: o que está acontecendo? Por que vão me matar? Aí o guarda explica para ele e diz: não, o rei está tendo um sonho, ninguém consegue revelar esse sonho, e ele vai matar todo mundo se ninguém interpretar isso. E a Bíblia vai dizer que ele foi levado diante do rei, e ele falou para o rei assim: rei, me dá um tempo, que eu vou orar, e o Deus do céu vai me revelar esse sonho. Ele foi desafiado a buscar uma revelação divina. No meio das crises que nós vivemos, estou falando por mim, no meio das crises de identidade que nós vivenciamos no dia a dia, tem momento que nós temos que buscar essa revelação divina. Qual é o próximo passo que eu vou dar? Oportunidades é muito difícil para quem não tem estudo, para quem não tem uma formação. E até para as pessoas hoje que têm uma certa formação, né, estudou, né, fez seus cursos, é muito difícil. Hoje o mercado está assim. Hoje você depende de ter um padrinho em algum lugar, você depende de ter uma pessoa para te indicar, para você entrar em determinados lugares. Eu vou contar uma experiência que eu tive no Brasil. Eu estava trabalhando em uma empresa e eu fiquei 1 ano e 3 meses nessa empresa e eu não conseguia ganhar a minha promoção porque o meu chefe não tinha coragem de falar com o superior dele. E teve uma greve nessa empresa e ficamos 15 dias sem trabalhar. E provavelmente eu também não fiquei, que eu já não gosto de trabalhar. Com greve, então, aí que eu não vou. E eu fiquei 15 dias sem trabalhar. E quando eu entrei, muita gente foi demitida por causa da greve. E o meu chefe falou assim: olha, eu não vou te demitir, mas também não vou te dar a tua promoção. Aí eu falei: pá, é melhor me demitir do que me dar minha promoção. Eu já estou 1 ano e 3 meses querendo essa promoção. E ali eu tive uma experiência com Deus. Eu já estava começando a minha caminhada cristã. Eu estava cansado, eu acordava 3h40 da manhã para poder chegar no trabalho às 7. Eu andava 65 quilômetros, não era de carro nem de moto, era de autocarro. Eu tinha que pegar um ônibus da minha cidade para o centro do Rio de Janeiro pegar outro carro, atravessar a ponte para chegar lá no horário para poder justificar porque eu merecia minha promoção. Então, eu naquela briga de querer a promoção e não querer, e ele falou que não dava. A moral da história, eu falei assim: então você me manda embora. Ele falou: eu não posso te mandar embora porque eu não tenho motivo para te mandar embora. Eu fui no superior dele, falei: me manda embora. Ele falou: não posso porque eu já mandei muita gente embora. Eu fui no chefe da empresa, falei: me manda embora porque não posso te mandar embora. Ele falou assim: só tem uma maneira de você sair daqui, é você pedindo conta. No Brasil a gente tem a carteira de trabalho assinada. Eu falei: então eu vou lá pedir conta. Eu fui lá no RH da empresa, fiz uma carta de demissão e pedi conta. E naquele dia, eu não sei se eu estava maluco ou se eu estava usando de fé, mas eu entrei naquele ônibus no caminho de casa, nas minhas 3 horas de viagem para casa, e eu fui orando assim: meu Deus, foi o Senhor que me deu essa profissão, foi o Senhor que me colocou naquele lugar, e se é o tempo de sair, se eu estou entendendo isso, o Senhor vai ter que abrir outra porta de trabalho para mim. 3 horas de viagem eu fui orando. Quando desci do ônibus eu encontrei uma pessoa que mais de 2 anos eu não via, e ela disse assim: Janel, você está trabalhando de quê? Eu falei: eu estou trabalhando de soldador numa empresa, mas a promoção não sai e eu pedi conta. Ele pega esse número, liga para esse homem: você vai entrar num lugar onde eu estou trabalhando. Eu liguei, o homem mandou no outro dia de manhã fazer o teste. No dia seguinte eu fui fazer exame, no 3º dia eu já estava trabalhando. No final do mês eu dei baixa na minha carteira numa empresa. No dia 15 eu dei baixa na empresa. No dia 1º do mês seguinte eu recebi o dobro do salário da empresa anterior. E quando eu cheguei dentro da empresa, aí que está o testemunho. Eu cheguei e fui falar com o supervisor da solda, e eu desci do autocarro, entrei na empresa. Quando eu cheguei lá, ele olhou para a minha cara: quem foi que te colocou aqui? Eu olhei para a cara dele assim: foi o cara lá de cima. Aí ele falou assim: porque eu não coloquei nem a minha equipe, e você pode procurar o que fazer, porque nem máquina de solda tinha. Eu fiquei 15 dias dentro da obra, recebendo sem trabalhar.
Janeilson, o que tem a ver isso com a história? Eu estou falando que tem momento na sua vida que você tem que exercitar a sua fé. Você tem que saber em quem você tem crido. Você tem que saber que aquele que pode mudar a tua vida. Não é simplesmente entender de Bíblia, não é simplesmente ouvir uma pregação. Tem hora que você tem que confrontar a tua fé, se colocar diante de Deus e, Senhor, Pai, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso da saúde do meu filho, da minha filha, eu preciso de uma transformação na minha casa, eu preciso de um mover espiritual, porque a minha fé não pode ser baseada em palavra. A palavra de Deus diz que a nossa fé, ela é poder também. Está na hora da gente exercitar a nossa fé, igreja. Quando eu cheguei aqui, eu tinha os movimentos de oração na parte da manhã. E uma das coisas que reavivou a minha fé foi aquelas orações. Senhor, eu tenho um sonho, pastor. Eu tenho um sonho e isso eu não consigo tirar de dentro de mim. Eu já desisti de ser pregador, eu já desisti de ser pastor, eu já decidi de ser um monte de coisa que eu sonhei quando eu comecei a minha caminhada. Mas uma coisa eu não decidi, de uma hora ou outra, eu entrar no meio de uma igreja e começar a clamar, dizer assim, quem é que está doente, quem é que tem doença aqui? Porque eu vou curar em nome de Jesus. Porque, gente, já não é isso, que viagem é essa? Você não está entendendo, no começo da nossa caminhada, você não pode ver um doente que você quer orar, você não pode ver uma pessoa que está quietinha no canto, que você já quer saber por que ela está deprimida. Você se importa com as pessoas e você sabe que o seu Jesus é poderoso para salvar, e não importa o que dizem contrário. Janeilson, não é assim que se prega. Quando você está começando, você não quer saber como é que prega, você quer pregar Jesus. A gente pega um sermão, escreve 50 páginas, mas não é aquilo que sai, porque não é isso que converte. Não é o sermão bonito que converte as pessoas, é a sua realidade espiritual que você vive. Quantas vezes eu fui na igreja e aceitei Jesus? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Jesus estava enjoado de ver minha cara lá na igreja. Mas no dia que ele entrou no meu quarto, eu decidi, nunca mais eu saí da presença dele. Ele começou a formar a minha identidade, ele começou a formar o meu caráter. Quantas vezes eu tive a oportunidade de dar um jeitinho e ganhar muito mais além daquilo que eu estava ganhando? Quantas vezes eu tive a oportunidade de sair dali e dar um jeitinho e fazer algo que não devia? Mas o Espírito Santo, a partir do momento que ele se comprometeu a andar comigo, eu também me comprometi a andar com ele. E ainda que venha crises existenciais, eu não vou deixar a minha identidade ser roubada, porque não foi homem que me chamou, foi o Espírito Santo de Deus. Esses dias eu estava pensando, Senhor, que crise existencial é essa que eu estou vivendo? Eu não consigo orar como deveria orar, eu não consigo ler a palavra como eu deveria, eu não consigo fazer aquilo que eu fazia quando eu estava me convertendo. Senhor, meu Deus, que crise é essa? Você vai ver, é o espírito de Babilônia. É o espírito de Babilônia que tem rondado as nossas vidas. Nós não conseguimos parar para ver outra coisa a não ser internet. Nós não conseguimos pensar em outra coisa a não ser em ganhar mais dinheiro, em sustentar a nossa casa, e isso não é errado. Mas a partir do momento que isso começa a ser prioridade, isso vai tirando a tua fé, isso vai tirando a tua força, a sua identidade vai sendo roubada e você não percebe. Pastor Luciano Subirá, ele disse uma palavra aqui tremenda. No final de contas, você pode ganhar muito dinheiro, você pode realizar muitas coisas, mas se você não estiver fazendo por amor, não vai ter mais graça. Você vai parar, você vai desistir. E eu não quero ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação. Eu não quero ganhar muito dinheiro e perder tempo com a minha família. Estava conversando com um amigo meu esses dias no trabalho, e ele falou, cara, eu fiquei 6 meses trabalhando em França. Fiquei 6 meses trabalhando em França, e quando eu voltei, a minha filha não queria mais brincar comigo. Cara, eu pensei em ir para fora, ganhar um dinheiro, porque eu estou precisando. Mas eu falei, cara, se eu perder 1 mês longe do meu filho, eu posso não ver ele aprendendo a caminhar, eu posso não ver ele aprendendo a sentar. E o que eu vou fazer? Eu não consigo voltar. Isso, o dinheiro eu vou gastar, mas o tempo não vai voltar para eu aproveitar esses momentos, essas oportunidades. Querido, não perca a oportunidade de viver com a tua casa, com a tua família. Começa a ter intensidade nos momentos comuns da sua casa. Dinheiro não é prioridade, a sua família é prioridade. Momentos na mesa é prioridade. Existe prioridade na nossa vida, querido.
Eu já larguei trabalho por causa de igreja, mas a minha prioridade hoje é a minha casa. Daniel não precisou estar dentro do templo para revelar o Deus que ele tinha. A igreja é o nosso lugar onde nós absorvemos de Deus, é onde nós aprendemos de Deus, é onde nós aprendemos a conviver com os nossos irmãos. Mas se nós não tivermos prioridades na nossa fé, se nós não tivermos raízes naquilo que nós estamos aprendendo, não adianta. Se não houver um desejo da nossa alma, que a nossa identidade tem que ser gerada, nós não vamos conseguir nos manter em meio a essa corrupção de Babilônia. A Bíblia vai dizer, querido, que Daniel ele pediu ao rei autorização para orar e buscar a face do Senhor, que Deus ia mostrar aquilo que ele tinha sonhado. E a Bíblia vai dizer que o sonho que Deus revelou, o sonho de Nabucodonosor. Daniel pede uns dias para orar e Deus traz uma resposta para ele. Eu quero dizer nesta manhã que Deus ainda traz resposta para a sua vida. A Bíblia diz que Daniel ele é colocado diante do rei, e quando ele chega diante do rei, ele diz assim, olha, homem nenhum pode revelar esse seu sonho. Conhecimento nenhum pode dizer aquilo que você sonhou, mas o meu Deus, ele pode. Talvez Nabucodonosor nunca ouviu isso na vida. Talvez ele tinha ouvido que o Deus Astarote, o Deus Beuzebu, o Deus não sei o que, podia fazer muitas coisas, mas ele nunca tinha ouvido falar de um Deus que revelava sonhos. E a Bíblia vai dizer que Daniel começa a falar, olha, rei, você sonhou com uma estátua gigante. E a estátua tinha cabeça de ouro, e a cabeça de ouro era você. Tinha um tronco de prata, e isso representava outro reino. Tinha a cintura de bronze, tinha as pernas de ferro, e nos seus pés era de ferro misturado com barro. E o rei fica impressionado com aquilo. Se você quiser impressionar um rei, busque a direção de Deus. E a Bíblia vai dizer que Daniel começa a falar o que se tratava aquilo. Ele falava assim, rei, a cabeça de ouro é você. Você cresceu muito. Você é o bambambam da situação. Mas depois de ti vai vir outro reino. E a Bíblia fala quem são esse outro reino. A Bíblia diz que é os medos e os persas. Depois diz que depois dos medos e dos persas vai vir outro reino, que é Alexandre o Grande. Depois de Alexandre o Grande vai vir outro reino, que é Roma. Depois desse outro reino vai vir outro reino, que eram os bárbaros. Os bárbaros se dividiram e também não conseguiram se manter, porque a Bíblia diz que no sonho de Daniel, essa estátua ia ser destruída por uma pedra que vinha do céu. Encontra aquela estátua e ia destruir todos os reinos da terra. E Nabucodonosor fica assustado com aquilo, porque ele pensa, eu sou o cabeça, meu reino vai passar, vai vir outro reino. E o engraçado é que se você for ver a história, eu fui pesquisar sobre a história e foi exatamente isso que aconteceu. Nabucodonosor perdeu o seu reinado, morreu. Depois veio os persas, invadiram Babilônia, conquistaram Babilônia. Depois veio outro reino, Alexandre o Grande, conquistou os persas, conquistou eles. Depois veio os romanos conquistaram o Alexandre o Grande. Na verdade, Alexandre o Grande se matou, pelo que a história diz. E Roma ficou no poder muitos anos. Depois começaram os bárbaros a aparecer, a entrar no meio de Roma, e os romanos também foram destruídos. E depois os bárbaros começaram a se dividir. Foi aí que começou a aparecer França, Espanha, a Europa foi formada, o Oriente foi formada, o Ocidente também foi formado, os sírios, os egípcios e tudo mais. E hoje nós vamos ver que nós temos muitos reinos com o espírito de Babilônia e nunca conseguem se ajuntar. A Bíblia diz que no sonho ele diz que esses reinos tentariam se ajuntar para o mútuo acordo.
Iam ser casamentos. Se você for ver, a França casava com fulano da Inglaterra, a Inglaterra casava com fulano lá da Bélgica, e mesmo assim nunca se uniam. E nós vamos ver que esse espírito de divisão está até hoje, porque chegará o tempo em que a palavra de Deus vai se cumprir. Chegará o tempo, lá em Apocalipse diz que a grande Babilônia vai desaparecer, porque vai ser a volta de Cristo. Eu não queria entrar nessa linha teológica, mas o que eu queria dizer com essas palavras que eu fiz um esforço para poder buscar, é que impérios passam. O império de Nabucodonosor passou, o império de Roma passou, o império dos persas passou. Eu não sei você, mas a nossa geração já está passando. Eu olhava para trás esses dias da minha vida, eu tinha 12 anos. Estava brincando. Hoje eu estou com 31 e já sou pai de família. E a nossa geração vai passar. Agora, a identidade que nós estamos formando, ela tem que ser mantida. A nossa fé, ela tem que ser mantida. Nós temos que continuar a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Janeilson, o que Deus te chamou para fazer? Ama o teu irmão como a ti mesmo. Se você for ver o que significa evangelho, significa boas novas. Nós não somos profetas do caos. Esses dias eu estava pensando, cara, como é que é difícil evangelizar. Como é difícil. Eu estava conversando isso com o Mateus, se eu não me engano. Aí eu falei uma coisa para ele, Mateus, como é que você vai pregar para uma pessoa se você não é amigo dela? Como é que você vai entrar na intimidade de uma pessoa se a pessoa não se relaciona com você? Como é que você vai compartilhar aquilo que você tem se você não tem intimidade para colocar aquilo que você tem nas mãos da outra pessoa? Então, não importa o ambiente que você esteja vivendo, o lugar que você esteja trabalhando, a faculdade que você esteja estudando, lembra que você tem uma identidade em Cristo. E essa identidade não é formada apenas só pelo seu conhecimento, pela sua cultura, mas é formado por uma pessoa que, a partir do momento que você aceitou Jesus, ela decidiu descer do céu e morar com você. Essa pessoa se chama Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que você abrir a sua boca no lugar onde você estiver, Ele vai usar você para poder tocar o coração de alguém. Eu nunca fui uma pessoa de converter muitas pessoas, mas todas aquelas que eu converti nunca mais saíram da presença de Deus. Porque eu nunca convenci ninguém com o meu sermão. Eu nunca convenci ninguém fazendo um discurso em uma igreja. Mas o Espírito Santo, ele já me usou para convencer muita gente de que o caminho que ela estava tomando era errado, de que a direção que ela devia tomar tinha que ser outra, que talvez estivesse na hora dela permanecer um pouquinho mais firme, talvez estivesse na hora dela poder se sujeitar um pouquinho mais, talvez estivesse na hora dela deixar o orgulho de lado e abrir o coração, talvez estivesse na hora dela deixar um pouco a sua conhecimento e a sua vaidade de lado e se submeter, porque uma das coisas que eu aprendi lendo aquele livro Pequenas Crônicas é que o amor, ele exige renúncia e sacrifício da sua parte. Se não tiver renúncia e sacrifício, não é amor. O amor de Deus é um amor sacrificial. Foi por isso que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que nós fomos alcançados. O meu Deus, se você percebeu, durante esse texto, Deus, ele nunca perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle dos reinos. Ele não perdeu o controle da terra. Eu estava vendo um vídeo essa semana, o astronauta, a primeira vez que saiu, que rompeu a atmosfera, ele começa a olhar para a Terra e ele diz assim, dentro daquele pontinho azul ali, está toda a minha família, todos os meus amigos, todas as minhas histórias, todo o meu conhecimento, toda a minha ciência e tudo aquilo que eu aprendi, dentro de um pontinho desse tamanho, olhando lá de cima. O meu Deus, ele é tão grande, que a Bíblia diz que quando ele vai olhar para a terra, ele se inclina e olha para a terra. Ao mesmo tempo que ele pode estar aqui, ele pode estar no Japão, como pode estar em outra Via Láctea. Eu estou dizendo que o meu Deus, ele é tão grande que ele nunca perdeu o controle de nada. E se você entender isso, a grandeza do seu Deus, a magnitude do seu Deus, você não vai se perder na sua caminhada. Você não vai perder tempo com outra coisa, a não ser aquilo que é prioridade para a sua vida. Daniel entendeu o que era prioridade.
A história diz que Daniel viveu 90 anos dentro daquele cativeiro. Passou por aproximadamente 4 reinados diferentes. E em todos os 4 reinados, ele manifestou Deus dentro de um império corrompido. Eu tenho 30 anos de vida. Né, o que? Um terço da vida dele, alguma coisa assim? Eu já dei tanto mau testemunho nesse tempo. Quantas vezes eu podia tomar uma decisão e tomei outra errada, porque eu não ouvi o Espírito Santo? Quantas vezes minha identidade foi corrompida, simplesmente porque eu tive um desejo, simplesmente porque eu coloquei o meu direito na frente. Se eu tivesse colocado Deus, em 30 anos eu podia ter feito muito mais. Eu sei que a maioria aqui já é crente que tem experiência. A maioria aqui já tem uma identidade formada em Cristo. A nossa vida ela é como um sopro. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não estamos mais. Por isso, em nome de Jesus, guarde o que você tem, para que não seja roubado. Amém? Eu escrevi mais ou menos, só mostrar para vocês, para dizer que eu não estou contando história. Eu escrevi para aí umas 4 páginas, mas eu não tenho outra coisa para falar a não ser isso. Porque eu sei que aquilo que eu escrevi era aquilo que estava no meu coração, não é o que o Espírito Santo queria falar. Amém? Uma coisinha só, pastor. Agora pela manhã Deus me deu uma palavra dizendo que identidade ela é construída com as coisas que nós temos à nossa volta. E existem 3 tipos de identidade. Aquela que eu anotei para não esquecer, eu vou só ler. Existe a identidade individual e a identidade coletiva, aquela que nós formamos aqui estando junto como cristãos. Existe a identidade falsa e existe a identidade verdadeira. Existe a identidade perdida e existe a identidade resgatada. Nós temos uma identidade, nós temos que saber qual nós estamos vivendo. Se você perdeu, resgata ela, porque ainda é tempo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, pastor. Fica à vontade.